Então acredito que esse mês de dezembro, ele vai ter muito esse gosto resolutivo. E mesmo que você fale assim, porque todo dezembro tem um gosto resolutivo, né? Porque afinal é o final do ano, algumas coisas vão ter que se resolver. Só que nesse momento a gente está falando de temas muito importantes. Previsões para todos os signos para esse mês de dezembro de 2024. Gente, o mês de dezembro chegou. É o fechamento do nosso ano de 2024. Eu queria aproveitar esse vídeo para também agradecer todo mundo que esteve comigo aqui, né, durante esse ano, acompanhando os vídeos, deixando comentário, comentando sobre astrologia, aprendendo astrologia, né, que a gente também tem conteúdos didáticos. Eu queria já abrir esse vídeo agradecendo e avisando vocês que ao longo do mês de dezembro a gente vai ter muitos conteúdos sobre 2025. Tá? A gente vai ter conteúdos específicos para signo, alguns conteúdos no coletivo, no geral, né? Falando de movimentos que esperam a gente, todos nós, né? De uma certa forma. E esse eu acho que é um vídeo especial, não porque ele é o último que vai falar de 2024, não é isso, né? A gente ainda vai ter coisas acontecendo no céu nesse ano ainda, ao longo de dezembro, que vale a pena a gente trazer para o nosso contexto hoje, mas eu acho que esse vídeo, ele tem um gosto especial, porque ele está falando do fechamento de um ano. E o fechamento de um ano que vai ter um gosto muito reflexivo para nós. Um gosto muito de balanço. Eu estou gravando esse vídeo num momento que Mercúrio já está retrógrado. Né? Mercúrio ficou retrógrado no dia 25 de novembro e ele vai continuar retrógrado até o dia 15 de dezembro. E além disso, a gente tem um outro planeta ficando retrógrado em dezembro, que é Marte. Ele está começando o seu movimento de retrogradação no dia 6 de dezembro. Então a gente vai, claro, não fechar o ano Réveillon com Mercúrio retrógrado, mas Marte vai estar retrógrado. E nessa entrada de dezembro, nesse fechamento de novembro, entrada em dezembro, tem um gosto muito reflexivo desses planetas em retrogradação em signos de fogo. Né? Existe a gente repensando muita coisa que a gente viveu esse ano, coisas boas, coisas ruins, ciclos que a gente fechou, ciclos que a gente não fechou também. Eu acho que existe muito essa sensação de que alguns de nós vieram terminando situações, faxinando a vida, né? Porque nesse dia 1 de dezembro a gente está tendo uma lua nova, mas até o último dia de novembro aí foi uma lua minguante. Então, muitos de nós, eu acredito que usaram esse fechamento de novembro para concluir algumas coisas, para terminar algumas coisas, para não arrastá-las para dezembro, e muitos não conseguiram finalizar, porque às vezes a vida dificulta, né? Não dá para você ter conversas delicadas ou importantes toda hora que você quer. Você tem que ter disposição emocional, psíquica, física, né? Então acredito que esse mês de dezembro, ele vai ter muito esse gosto resolutivo. E mesmo que você fale assim, porque todo dezembro tem um gosto resolutivo, né? Porque afinal é o final do ano, algumas coisas vão ter que se resolver. Só que nesse momento a gente está falando de temas muito importantes. Porque os planetas que estão retrógrados, né? Esse Mercúrio, esse Marte, esses planetas comportamentais estão retrógrados em signos de fogo. Então eu estou falando de resolver assuntos que são muito importantes para a gente, que movimentam nossa energia, que movimentam o nosso vigor, que movimentam nossa vontade de viver, nossa inspiração, nossos propósitos, né? Mercúrio retrógrado em Sagitário, né? Então quer dizer, eu trazendo de volta assuntos que não foram resolvidos, talvez até resgatando a minha fé e a minha espiritualidade, porque teve momentos nesse mês de novembro que algumas coisas se tensionaram de tal maneira que acredito que a espiritualidade foi um caminho para muitos de nós, afinal, planetas em Sagitário, né? E o Mercúrio retrógrado em Sagitário, um resgate da espiritualidade, um resgate de estudos que também alimentam a gente e servem de suporte em alguns momentos de vida. Né? E Marte também fica no retrógrado, e aí vai ser em Leão, né, outro signo de fogo, já no dia 6, o mês inteiro, no Réveillon, Marte retrógrado. Que desespero, calma, não é isso, tá? Mas é a gente entendendo a importância de algumas áreas de vida que às vezes a gente negligencia.
Às vezes eu me prendo só nas minhas responsabilidades, naquilo que eu tenho que entregar, esqueço que a vida também é poder viver, fazer coisas por mim, tenho que fortalecer minha autoestima, tenho que valorizar quem está do meu lado, né? Este leão como uma figura, um líder, né? Precisando se cercar de pessoas que auxiliem essa liderança. Então, quem são as pessoas que auxiliam você a liderar a sua vida? A gente tentando recuperar o controle de alguma coisa que foi perdida, porque Leão é também esse comandante, é esse líder, né? É eu me empoderando sobre a minha vida através também da dor, porque teve muita coisa que testou a gente nos últimos tempos. Então a gente tem um mês que não é que ele é difícil ou ele é fácil, né? Mas ele tem um peso, ele tem uma importância, ele exige o pensamento, a reflexão, tá? Mas a gente tá junto aqui para falar sobre isso. A gente tá aqui para passar aconselhamentos, a gente tá aqui para trazer para vocês, né, o que dá para esperar desse mês de dezembro e como a gente faz para se preparar para esse momento. Então fica aqui comigo, a gente tá entrando nesse assunto depois da vinheta e depois nós vamos pegar esse foguete e vamos para frente, entendeu? Porque aí em dezembro a gente vai falar muito sobre 2025. Tá bom? Estamos entrando agora nas previsões para os 12 signos para dezembro, agora depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia, o seu portal de astrologia. Aqui eu tô sempre trazendo conteúdos didáticos sobre astrologia, falando sobre o céu do momento, ajudando vocês, né, a ler esses movimentos celestes para que a gente possa se preparar em conjunto para aquilo que o céu nos reserva, não é isso? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Independente de ser novo ou não, já curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem e me deixa um comentário aqui embaixo para eu saber de que maneira que esses conteúdos estão chegando para vocês, de que maneira que eles chegaram ao longo desse ano. Para você que esteve comigo aqui ao longo de todo esse ano, foi um ano que o canal cresceu muito também. Quero aproveitar para te agradecer e para você comentar aqui embaixo, né? De que maneira que o canal te ajudou, se fez sentido, se não fez, o que você espera para esse mês, tá bom? A gente seguimos juntos aí, tá bom? Eu também realizo consultas individuais, faço mapa astral, revolução solar. Se você quiser entrar em contato comigo, as informações estão aqui embaixo na legenda. E também na legenda tem outras redes vizinhas minhas, tá? Que às vezes são redes que eu coloco conteúdos complementares, coisas diferentes do que eu trago aqui, né? Coisas novas também para ano que vem. Então eu te convido a me seguir também nessas outras mídias, beleza? E agora então vamos falar sobre o que interessa, que vai ser essas previsões, né? Para os 12 signos, tá bom? Gente, nós vamos começar falando com o pessoal de Áries. Eu quero começar falando, eu queria também aconselhar você a assistir esse vídeo, principalmente para o seu ascendente, tá? Porque se você se prende só no seu signo solar, você pode acabar deixando escapar alguma coisa e você até pode ouvir também pro seu signo solar, mas priorizar o ascendente sempre dá uma clareada, né? Uma direcionada para que a gente também saiba melhor um pouquinho ali no que dá pra gente focar, tá? Com o ariano, eu já quero começar falando sobre o Mercúrio retrógrado, tá? A gente já tem outros vídeos aqui falando sobre o Mercúrio retrógrado para os 12 signos, mas eu queria relembrá-los, né? Que pro pessoal de Áries, Mercúrio retrógrado pede um cuidado maior com documentos, tá? Negociações, documentos, assinatura de contratos, negociações muito grandes, né? Então, vender uma empresa, comprar uma empresa, iniciar um processo jurídico, ter uma negociação judicial ali muito importante para esse momento. Então eu tenho que me preparar muito bem, eu tenho que juntar minha energia, o meu foco, tenho que estar bem assessorado, tenho que julgar as pessoas que estão do meu lado nessas negociações, nessa condução de assuntos jurídicos também, porque Mercúrio retrógrado para vocês pode dar uma bela embaralhada em documento, em papelada, parece que eu li, mas eu não li. Então eu tenho que ter uma atenção com isso, tá? Primeiro ponto para arianos. Uma outra coisa que vale a pena a gente comentar, sabemos que o mês de dezembro é um mês muito alegre no sentido do Réveillon, no sentido da gente viajar, né?
esses documentos referentes a viagens precisam ser muito bem checados, né? Então, Bia, eu vou pegar um voo no dia 30 de dezembro, meio-dia. Eu tenho que verificar muitas vezes o horário desse voo. Eu tenho que entender que eu posso passar por alguns atrasos e presta atenção, Mercúrio retrógrado fica só até o dia 15. Tá? Então, às vezes, não é que ele está influenciando a sua viagem de final de ano, mas agora pode ser que você esteja comprando, agora pode ser que você esteja reservando, agora pode ser que você esteja combinando com quem vai com você. Então, fique atento com esses imprevistos que podem vir através dessa organização de viagens, né? Ainda mais se forem viagens que saem do seu controle. Se forem viagens muito controladas, Bia, eu vou pegar o carro, vou ali para o litoral, né? Então, não é tão fora do meu controle, né? Mas vou pegar um avião e eu fico suscetível ao horário, eu fico suscetível a condições climáticas que pode atrasar, que pode me fazer ficar esperando, tá? Então a gente tem que ter atenção para se planejar e se organizar energeticamente para essas ocasiões, tá? Marte vai ficar retrógrado em Leão. Para os arianos, ascendente em Áries, vai pegar muito. Olha, por um lado, para arianos e ascendente em Áries, o mês de dezembro pode ser muito especial para vocês fazerem algo que vocês queriam ter feito esse ano e não fizeram. Principalmente se tem a ver com algo que é para vocês, é para minha autoestima, é para minha alegria. Ah, é uma prática de esporte que eu queria ter feito o ano inteiro e não fiz. Chega dezembro, tem uma chance de fazer. Começo a ficar engajado de novo, tenho vontade, né? Ah, Bia, não é um esporte, mas é uma aula de pintura. É um estudo de uma coisa que me interessa, que me dá alegria de viver, é fazer uma aula de alguma coisa que eu quero fazer. Então, para isso, o dezembro é muito especial, é uma oportunidade, é um resgate de autoestima e de energia, vocês olhando mais para a vontade de vocês, tá? Então, tudo isso pode ser muito precioso. Preciso de muita atenção para lidar com namorados, tá? Ah, Bia, mas eu sou casada, e agora vai pegar no meu casamento? Pode pegar um pouco, sim, na vida amorosa para quem é casado, tá? Mas ela pega e vai pegar mais na vida amorosa de quem ainda não tá com essa vida 100% estruturada. Então é um namoro, né? É uma relação assim que ainda não é oficializada na minha vida. Nessas relações, tá? Que ainda estão se estruturando no campo amoroso, eu tenho que ter mais paciência, né? Eu posso me sentir um pouco mais testado, tá? Eu posso sentir que o meu parceiro tá difícil de lidar, né? É muita briga de vaidade, tá? Então a gente vai ter que se preparar, se organizar, conduzir conversas com calma e atenção. O mesmo vale para quem tem filhos, tá? Se você tem mais de um filho, geralmente é com o mais velho, tá? Mas é brincadeira, pode ser com qualquer filho, tá? Mas a gente tem essa. Eu falei filho mais velho porque pela astrologia a gente usa casas derivadas, né? E esse local que Marte está ativando para arianos diz principalmente ao primeiro filho, tá? Seria, né? Por esse sistema de casas nessa divisão de filhos, tá? Mas não, tá? Poderia ser para qualquer filho, ainda mais que a gente tá fazendo horóscopo aqui, previsões coletivas, né? Então a gente não pode ser tão específico assim, pelo amor de Deus. Mas esses filhos vão precisar de um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, né? Às vezes não é que você tá brigando mais com esses filhos, não precisa ser isso, tá? Às vezes eles estão um pouco mais carentes, estão precisando de mais atenção, de direcionamento, você se sente mais afastado, né? Ou esses filhos estão passando por um estresse maior, você tem que se dispor a ajudar, né? Então tudo isso é possível, tá bom? Os arianos também podem ter um pouco de dificuldade de conduzir alguns assuntos delicados por conta dessa fala de Mercúrio retrógrado, né? E tem um momento maravilhoso, por outro lado, para resgatar amigos, amizades legais, conhecer amigos novos. Se for fazer alguma atividade aí por prazer e for em equipe, Bia, comecei um esporte, mas é um esporte em equipe. Fui fazer uma aula, mas essa aula tem amigos, tem colegas. Eu tenho uma alegria, eu consigo conhecer pessoas novas, eu estou sociável, em tudo aquilo que envolve atividades em equipe, eu tendo a ter um êxito, uma visibilidade, as pessoas me veem mais, me percebem mais, né? Eu tenho essa autoestima, essa energia para lidar com o outro, quando a gente está falando de grupos, e é um mês muito alegre, muito feliz para você estar com amigos, fazer eventos com amigos, exercitar a sua vida social, né? A gente tem esse momento muito alegre para arianos, com Vênus ajudando aí, um momento de regeneração,
E é engraçado que essa regeneração não vem só através das relações que são mais próximas minhas, né? Não é que tá vindo necessariamente do meu parceiro amoroso, não é que tá vindo necessariamente da minha família, tá vindo de uma área que as pessoas gostam de mim sem ter um compromisso comigo. Né? Não é que é um compromisso, eu sou mãe, eu sou pai dele, não. Eu sou casada com ele, não. Então a gente tá falando de amigos, né? Que estão ali com você porque querem, tá? Então a gente vai ter um momento muito alegre nesse sentido para os arianos. Aí a gente vai falar com o pessoal do signo de Touro, tá? Principalmente ascendente em Touro, né? Eu queria trazer, gente, que esse Mercúrio retrógrado, ele tá sendo muito precioso para taurinos, né? Mesmo que seja uma fase que alguns cuidados precisam ser tomados, tá? Que tipo de cuidado pode ser que precisa ser tomado para taurinos, ainda mais no meio dessa retrogradação de Mercúrio e nesse mês de dezembro? O cuidado é o seguinte: vocês estão acessando uma carga emocional muito profunda. Bia, eu passei o ano inteiro fazendo terapia, tentando me entender, interpretando meus sonhos, fazendo meu psicólogo, minha psicóloga. Então eu chego nesse momento do ano muito mais consciente de coisas que me incomodam, de traumas que eu tenho, de perdas que eu passei ao longo da minha vida, que me mobilizaram, né, que me marcaram. Então eu tô com esse olhar voltado para dentro. Esse olhar voltado para dentro é muito precioso para que eu tenha um mês de dezembro meio que terapêutico. Eu me abro mais para as pessoas, para quem eu confio, né? Para quem eu não confio, eu tô me abrindo pouco. Tá? Mas para quem eu confio, eu me abro mais, eu falo o que eu tô sentindo, eu compartilho momentos da minha história. Então, tem um fortalecimento de muitas relações, sendo que essas relações são de ordem de confiança, tá? Por outro lado, tudo aquilo que gerou em mim trauma, perda, tristeza, são coisas que eu tô ali como uma balança, né? Uma justiça julgando e às vezes cortando. Então, eu posso ficar muito mais intenso emocionalmente. Tá? Cuidado para você não conduzir falas de qualquer jeito, ainda mais se forem falas delicadas, que envolvem assuntos do passado, que envolvem essa carga emocional. Presta atenção como você vai lidar. Vai num dia depois que você tiver feito as suas atividades terapêuticas, vai num dia depois que você tiver feito a sua meditação, né? Para que você tenha uma mente mais clara na hora de resolver essas situações que podem estar se resolvendo agora, né? Mas às vezes a gente está mais sensível e vocês podem estar mais sensíveis. Para taurinos, temos um resgate precioso da espiritualidade, tá? Posso estar voltando a querer me envolver com essa área, as filosofias de vida que fazem sentido para mim agora retornando para mim. Então eu tenho um momento muito precioso, muito terapêutico, muito de cura se eu me envolver com essas áreas também. Por outro lado, já sabe que financeiramente é um mês mais delicado para taurinos. Cuidado para você não se cobrar muito sobre o ano que vem, para já querer toda a sua vida financeira estar resolvida, calma. Vamos resolver primeiro, pontualmente, mensalmente, as coisas que vão acontecendo. Vamos se dar tempo para organizar esse campo, porque pode ser que os taurinos tenham gastado muito dinheiro, estejam meio insatisfeitos com aquilo que estão ganhando, começam a repensar coisas do trabalho. Posso repensar? Posso. Só não posso fazer uma grande mudança na minha vida do dia para a noite, porque eu fiquei incomodado, né? Tudo bem, vamos pegar esse incômodo, processar, pensar com calma, né? E aí a gente faz uma decisão num período que eu esteja mais calmo, talvez, tá? Mas, de novo, é normal ter alguns incômodos financeiros, preciso ter cuidado. Nada de soluções milagrosas para dinheiro, né, gente? Nada da gente, porque eu vou investir, vai vir um retorno em 2 meses. Sabe, todos esses investimentos, né, precisam ser investimentos muito bem estruturados, muito bem pensados, tá? Porque vocês estão com o campo financeiro um pouco mais desorganizado, tá bom? Um outro ponto, daqui a pouco a gente vai chegar na parte boa, tá? Mas a gente vai ter que falar da retrogradação de Marte, que tá pegando num campo familiar, né? Como se esse Marte retrógrado estivesse trazendo em dezembro assuntos da família que não foram resolvidos, assuntos do passado que não foram encerrados. Então você já sabe, se você mora com alguém da sua família, se você está num momento um pouco mais delicado com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas do seu núcleo familiar, esse mês de dezembro é um mês que vai lá dar aquela alfinetada naquele campo, fala, lembra isso aqui que estava te incomodando na sua família? Olha aí acontecendo de novo. Eu tenho que ter todo um aparato psíquico emocional para resolver temas de família. E pode ser que esses temas voltem esse mês para você resolver,
Tá? Pode ser que você tenha que resolver assuntos até às vezes de ordem mais prática dentro da família. Ah, porque eu trabalho com a minha família. Ou não é que eu trabalho com a minha família, mas tem um imóvel de família que eu também estou envolvido. Então a gente tem um mês que essas questões familiares podem surgir, ou então são questões emocionais voltadas para a família, e eu tenho que ter muita paciência para lidar com esses assuntos através da luz da razão. Tá? Temos coisas boas? Temos. Vênus vai proteger muitas relações de trabalho, tá? Vocês vão se sentir mais autoconfiantes profissionalmente, podem ter uma disposição diplomática para lidar com pessoas dentro da esfera profissional, podem entrar em acordos, encontrar parcerias profissionais novas, seja para esse ano, seja para ano que vem, conseguir ter uma clareza com relação à carreira, porque estão conseguindo dialogar sobre as questões do trabalho de vocês. Então é um momento de visibilidade profissional, de mudança na maneira como vocês se apresentam no trabalho, de diplomacia, mais acordo, mais conversa com pessoas que têm visibilidade nesse campo profissional, tá? Então essa Vênus, né, pode contribuir muito para essas questões de carreira e de trabalho para vocês e dar uma esperança muito grande para um fechamento de ano que pode ter um brilho especial nesse campo da carreira. Fiquem atentos aí para perceber de que maneira que esse brilho da carreira, do trabalho, vai chegar para vocês. Agora a gente vai falar com os geminianos e principalmente o pessoal que tem ascendente no signo de Gêmeos, tá? Gente, Mercúrio retrógrado tá trazendo um repensar relacionamentos. É como se vocês estivessem nesse mês de dezembro pensando assim: quem que vale a pena estar do meu lado? Quem que me faz feliz? Quem que só me drena? E eu preciso, portanto, passar um filtro nessas relações. Pode ser que pessoas do passado estejam voltando de uma certa forma para entrar em contato comigo também. Então vocês vão ter que ter uma sabedoria muito grande para pensar assim: quem que eu vou deixar voltar para minha vida? Né? Quem que eu vou deixar voltar para minha vida? Essa pessoa me fez bem, não me fez bem? Se provou confiável, não se provou confiável? Não tô falando que, né, as pessoas não merecem uma segunda chance, mas às vezes a gente tem que pensar um pouco na gente e falar assim, cara, essa segunda chance que eu vou dar é por mim ou é pelo outro? Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho na gente, e os geminianos, eles têm um pouco essa tendência de pensar demais, né? Pensar demais, ficar abrindo possibilidade, não quero já falar não, tem uma flexibilidade grande, tá? Só que estejam atentos para que esse julgamento nas relações que vocês estão fazendo agora seja um julgamento racional, seja um julgamento que faça sentido na vida de vocês, tá? É muito importante que vocês tenham eventos sociais, sim. Estão num mês para sair, para ver gente, mas é um mês que as relações estão sendo repensadas. Vocês vão sentir que pessoas que só drenam vocês vão precisar ser tiradas dessa vida, vão precisar ser faxinadas. E as relações que se provam confiáveis, alegres, estou com essa pessoa, com aquela pessoa por um bom motivo, então essas relações podem sim se fortalecer, tá? O campo amoroso precisa de mais cuidado na hora da gente julgar situações. É muito legal que você use esse mês de dezembro para até conduzir conversas importantes no seu campo amoroso, só que você tem que ter paciência para conduzir essas conversas, não é chegar de qualquer jeito, falar o que quiser e sair, né? Vou ter que ter uma disposição para ouvir, para negociar. Tenho que estar meio que com a terapia em dia para ter essas conversas com a cabeça um pouco mais fresca, né? E a gente tem sim um momento precioso para conduzir conversas no campo do amor, mas de novo, Mercúrio está retrógrado nessa área. Cuidado para não falar de uma maneira que agrida o outro, cuidado para não levar também tudo que o outro diz a ferro e fogo, tá? As relações estão sendo filtradas, mas para conduzir conversas dentro de relacionamento, eu preciso ter disposição. O mesmo vale para o nosso campo social, onde as pessoas estão sendo filtradas, tá bom? E vale também para o campo amoroso, às vezes até um pouco parceiro de trabalho também vale, viu? Se você tem colegas de trabalho que estão muito inseridos na sua vida, que estão ali no seu dia a dia, pode ser que sejam essas relações que precisem de limites, de você falar que tá bom, que já chega, que a pessoa invadiu o seu espaço, né? Então a gente vai ter que colocar limites em muitos relacionamentos. Marte retrógrado tá tensionando um pouco o pensamento. Podem ficar mais ansiosos, mais
nervosos também. Existe uma dificuldade de filtrar assuntos na mente para esses geminianos. Então, com a mente sobrecarregada, é como se eu não conseguisse realmente me concentrar em algumas coisas que antes eu conseguia me concentrar. Ai, Bia, para mim antes era tão fácil fazer minhas atividades cotidianas. Em dezembro, parece que a minha agenda muda toda hora, sai compromisso, entra compromisso, eu fico assim meio atrapalhado sem saber o que fazer, porque é uma coisa meio que se sobrepondo à outra. Então vocês vão ter que trabalhar essa flexibilidade e vão ter que filtrar os pensamentos com os quais vocês se envolvem, porque não adianta querer carregar o mundo inteiro nas costas e resolver o problema de vocês e de todo mundo. Não vai dar. Eu vou ter que escolher quais problemas que eu vou resolver. E eu vou ter que ser o juiz da minha mente, no sentido de falar assim, pera, esse pensamento só tá me exaurindo, esse pensamento só tá me drenando, e é uma coisa que não dá para eu resolver, então pera, eu tenho que voltar a meditar, tenho que voltar a focar nas coisas que estão sob o meu controle para serem resolvidas, e tenho que me cuidar e me priorizar, porque esse plano mental pode estar um pouco conturbado. Tá bom? É mais possível que vocês tenham um pouco mais de briga no dia a dia. Fica atento com isso, um pouco mais de desentendimento. Sabe quando a fala tá mais direta, né? Papum, pensei e falei. Então, cuidado com os desentendimentos do dia a dia, tá? E cuidado também com deslocamentos, porque como a mente está sobrecarregada, quando eu vou me deslocar, saio de casa, pego o carro, ligo meu GPS, a minha distração pode me atrapalhar nesses deslocamentos, tá? Então, eu só busco ficar bem atento e me organizar com calma, com tempo extra, para que eu não fique atrapalhado com pressa, né? E acabe me distraindo no meio desses percursos, tá bom? Que podem acontecer aí. Uma coisa muito legal que a gente vai ter é que Vênus vai proteger viagens. Olha, Mercúrio tá retrógrado até o dia 15. Então, claro que para viagens até o dia 15, a gente tem um momento que, eu preciso me organizar bem porque eu posso ter contratempos. Mas, no final do ano, né, e cara, mesmo durante a retrogradação de Mercúrio, Vênus vai abrir um espaço, uma oportunidade para que eu me aventure, para que eu conheça outros lugares, para que eu me inspire de alguma maneira nessas viagens, nesses deslocamentos, tá? É como se eu estivesse me inspirando de alguma maneira quando eu frequento ambientes novos. Então a gente tem um momento muito precioso para viajar por lazer, para conhecer um lugar novo, para ir para um lugar que eu sempre quis ir, seja perto, seja longe, mas é como se essa Vênus estivesse dando uma protegida nesses planejamentos e deslocamentos. Além disso, Vênus também pode trazer algumas soluções positivas, tá? Em alguns assuntos jurídicos, tá? Assim como ela também pode trazer novos campos de interesse para estudo, seja para esse ano, seja para ano que vem, mas a minha mente está se expandindo e eu quero estudar coisas novas e pode ser que essa Vênus venha trazer para mim os assuntos novos da minha vida que estão entrando agora, que vão envolver esse estudo, esse campo de interesse, esse intelecto em crescimento. Vênus vai proteger tudo isso. Até se trazer de volta a sua fé e a sua espiritualidade, Vênus também pode trazer. Então ela vem para abençoar de uma certa forma essa energia espiritual para os geminianos nesse final de ano. Aí a gente vai falar com o pessoal de Câncer e principalmente ascendente em Câncer. Mercúrio retrógrado em dezembro vai trazer para vocês uma tendência muito grande de ficar com assuntos da rotina acumulados, né? Então são assuntos de trabalho, são assuntos, é a planilha do trabalho que eu lido no meu dia a dia, são os clientes que eu atendo. Pode até ter um aumento de trabalho. Então se eu sou um vendedor e o que eu ganho é proporcional ao número de pessoas que eu atendo, pode até ser que eu esteja atendendo mais gente, por exemplo, tá? Só que tem uma sobrecarga de atividades. Eu tenho que cuidar melhor da minha saúde, da minha alimentação, da prática de exercício físico, da minha rotina de sono. Pode ser que eu tenha que voltar a cuidar da minha saúde mental e psíquica. Então eu volto a fazer terapia, eu volto a conversar num ambiente seguro sobre as minhas questões, para que eu também tenha essa saúde mental e emocional. Existe um tema de saúde aparecendo agora. É como se fosse uma percepção de que o corpo e a mente estão integrados. Então agora eu tenho que cuidar tanto do meu corpo quanto da minha mente, tá? É muito possível que vocês passem por algum tipo de estresse nesse mês devido a essa sobrecarga de coisas do trabalho.
Tô fazendo muita coisa no trabalho, a minha rotina muda toda hora, entra uma coisa, sai uma coisa, eu fico meio atrapalhado com essa dificuldade de flexibilizar minha rotina, né? Pode também ter mudanças de colegas de trabalho, ainda mais se forem pessoas subordinadas a você. Né? Então, eu repenso pessoas que trabalham para mim, eu repenso pessoas que respondem para mim na empresa. Pode ser que eu esteja tendo que ter conversas delicadas com essas pessoas, pode ser que eu tenha que redistribuir tarefas. Então, percebe que Mercúrio retrógrado está pegando muito nas tarefas do dia a dia, nas tarefas do trabalho, nas tarefas que me competem na minha rotina e também nas questões de saúde, de alimentação, de rotina de sono. Tá? Ele tá pedindo para que a gente volte a se cuidar no geral, como um todo, né? A gente tem Marte dando uma tensionada no campo financeiro. Cuidado para você não gastar dinheiro em excesso, você que é de câncer, tem um ascendente em câncer. Cuidado para você não fazer um aporte de dinheiro gigantesco nesse mês, querendo um retorno rápido. Não, gente, a gente tem que ter um olhar para as finanças estruturado, muito bem pensado, muito racional e voltado para o longo prazo, né? Para que a gente vá crescendo progressivamente ao longo da vida, sem uma solução milagrosa. Mas Bia, eu trabalho com uma determinada coisa e nesse mês de dezembro eu queria fazer um dinheirinho extra fazendo uma outra coisa, né? Tudo bem, né? Desde que eu consiga conciliar com a minha rotina e consiga ainda me cuidar no mínimo para que eu não tenha um burnout, um estresse, uma coisa assim, pode ser que seja um momento para você ganhar um pouquinho mais de dinheiro se reorganizando no seu dia a dia, tá? Só que, de novo, os gastos estão altos, os custos estão altos e vocês podem ter uma tendência de ficar meio assim dispersos, sabe? Eu esqueci de ver o meu extrato, eu não prestei atenção no que eu tava gastando dinheiro. Então, aqui a gente tem que ter essa inteligência, tá? Financeira para conseguir se organizar bem para o final do ano e para o ano que vem. Uma outra coisa que esse Marte retrógrado vai fazer é te questionar com relação ao quanto você se defende. O quanto você se defende na vida, o quanto que você acredita nos seus valores, o quanto que você sabe aquilo que você é, tá? Porque é como se você estivesse num momento de repensar escolhas e atitudes e você vai ter que fortalecer sua autoestima. Porque a gente tá aqui pela gente mesmo, né? Então esse Marte, ele vai levantar questões de valores, vai repensar as suas prioridades na vida. Pode perceber que você tá dando uma mudada aí nas suas prioridades. Uma coisa que era número 1 já não é número 1. Né? Aquele relacionamento já não é aquilo. Então, outros estão se fortalecendo, outras prioridades estão se fortalecendo, tá? Então, a gente tem essa percepção dessa importância de mudança de prioridade, porque a vida vai mudando mesmo, a gente vai mudando e a gente vai lidando com essas mudanças, tá? Vênus vai abençoar essa parte terapêutica e vai abençoar essa parte espiritual. Tá? Então, se vocês quiserem nesse mês de dezembro conhecerem uma linha espiritual nova, voltar a meditar, voltar a fazer as mentalizações de vocês, orar, né, para quem quer que seja. Então, aqui a gente tem um momento muito espiritual, muito terapêutico, de fortalecimento mesmo desse campo energético que vocês têm. Vocês têm aí uma fortaleza energética espiritual nesse mês de dezembro. Então, bora aproveitar para que vocês se encham de energia, se encham de coragem para qualquer desafio que vocês podem estar passando aí ou venham a passar em dezembro também, né? Mas essa fortaleza espiritual está muito presente agora na vida do pessoal que tem câncer no mapa ou ascendente em câncer, principalmente. Aí a gente vai falar com ascendente em leão ou leoninos, né? Para falar sobre esse mês de dezembro, já queria antecipar, minha gente, que tem uma questão aqui, Mercúrio retrógrado tá fazendo com que vocês voltem a olhar para o desejo de vocês. E não é só isso. Marte também está em Leão. Em dezembro, ele vai ficar retrógrado. Então, a energia de Marte está muito forte no signo de Leão. Vocês estão muito mais determinados, lutando muito mais para defender aquilo que é de vocês. Então, Bia, eu precisei ao longo de todo o ano ter determinação, não tive essa determinação, não lutei por aquilo que eu queria, não defendi os meus interesses, engoli muito sapo. Então, o leonino, a leonina, nesse mês de dezembro, fala assim: não quero mais engolir sapo. Não quero mais engolir sapo. Eu começo a falar mais as coisas, eu começo a me posicionar mais na vida, eu sinto uma necessidade de voltar a ter controle sobre diferentes áreas da minha vida.
Então, se antes eu estava deixando a vida me levar, o universo me conduzir, seja o que Deus quiser, agora eu falo, não, tudo bem, seja o que Deus quiser, mas eu quero fazer coisas, eu quero conseguir coisas por mim, tá entendendo? Então, o leonino, ele começa a defender muito mais o território dele, as prioridades dele, as vontades dele. Pode ficar mais briguento, sim. Tá? Pode ter um aumento na energia, e se eu não sei como lidar com essa energia, o que acontece? Eu fico mais ansioso. Eu preciso me exercitar. Eu preciso suar a minha camisa, né? Então, literalmente, exercitar o meu campo físico para tirar esse excesso de energia de dentro de mim, porque senão eu posso ficar mais irritado, mais nervoso, mais bravo, ter mais desentendimento, porque eu não estou engolindo sapo também, né? Pode ter também um resgate de libido, tá? Porque também tem um resgate de energia física. Então, pode ser que seja positivo tanto para se exercitar, fazer esporte, tirar a energia do corpo mesmo, quanto também para essa parte de libido e desejo físico, tá? Porque esse Marte também pode trazer isso. Agora, cuidado, porque vai ficar um pouco mais estressado, um pouco mais nervoso, não tá engolindo sapo, já sabe que pode brigar um pouco mais, tá? A gente tem, nessa parte amorosa, Mercúrio vai pedir algumas conversas mais delicadas. Tem alguma coisa no meu campo amoroso que não tá 100% alinhada, tá? Isso vale principalmente para namoro, tá? Se você já for casado, já tiver uma relação estável há anos, tal, esse pode ser um mês mais fácil. Mas se você estiver namorando, ou ainda se você estiver num momento que você sente que a sua relação tá mais instável, sabe quando a gente sente que a relação, ixi, tem coisa acumulada, tem coisa que eu tinha que ter falado, que eu não falei, que eu perdi a chance. Então, nesse mês de dezembro, é um momento em que existe uma chance para que eu conduza conversas mais delicadas no meu campo amoroso. Isso também vale para filhos, tá? Se você é de leão e tem filhos, essas conversas delicadas pode ser que não sejam no amor, mas que sejam com os filhos. Tá? Que você tem que estipular limite, falar o que pode e o que não pode, o que você espera deles, né? Mas principalmente para, se você estiver namorando, vai recair muito no setor do amor, né? Que é um setor que também movimenta muito a nossa energia. E que a gente tem que às vezes falar não, ou colocar uns limites, ou colocar umas cobranças, né? Para que a gente possa reformular esse campo depois. Vênus vai proteger profundamente relações sociais. Tá? Pode ser que você esteja mais diplomático, mais sociável, que você tenha mais eventos nesse mês, você não se sente sozinho, mesmo se você tiver que ter conversas delicadas com filhos ou com parceiros amorosos, essa Vênus faz com que a vida social esteja preenchendo vocês. Tenho mais presença de amigos, tenho mais presença de pessoas em quem eu confio, posso conhecer gente nova, seja no trabalho, seja em cursos que eu faço, atividades que eu resolvo colocar na minha rotina, mas existe uma diplomacia, existe um grau de sociabilidade, eu querendo estar com as pessoas e eu tô muito atraente, muito atraente. O leonino, inclusive, se tiver solteiro, pode atrair pessoas novas esse mês. Cuidado para não tomar decisões definitivas no amor antes ali do dia 15 de dezembro. Se deixe pensar nas coisas que estão acontecendo no campo amoroso antes de já tomar uma atitude rápida, tá? Mas sim, se abra para as pessoas, você pode estar mais atraente. E se você tiver terminado um relacionamento, se você tiver terminado uma amizade muito forte na sua vida, pode ser que essas pessoas que passaram pela sua vida estejam tentando voltar agora. Vamos pensar com muita inteligência quem que a gente vai deixar voltar para nossa vida ou não, tá? Porque vocês estão atraentes, estão magnéticos e podem muito bem atrair coisas boas, né? Mas vai caber a vocês julgar que tipo de coisa, que tipo de pessoas vocês também estão atraindo nesse momento, né? Para que vocês possam fazer essas decisões. Aí a gente vai falar com o pessoal de Virgem e ascendente em Virgem naquilo que diz respeito a esse mês de dezembro. Gente, Mercúrio retrógrado, e eu já gravei isso em outros vídeos, já falei isso para vocês em outros vídeos, tá trazendo de volta questões familiares que não foram resolvidas no passado. Tá? Pode ter sido uma situação prática, né? Tive uma briga, tive um desentendimento, tive alguma coisa que não saiu legal. Essas conversas não foram conduzidas e essas conversas aparecem para serem conduzidas em dezembro, que eu tenho que encontrar essas pessoas. Ou às vezes não é uma situação prática. Não é que teve uma briga, teve um desentendimento, mas teve uma situação do passado, uma relação que ficou distanciada, que deixou vocês mais balançados, né? Pode ser que não tenha a ver com nada disso. Pode ser que tenha a ver com questões familiares práticas para você resolver. Ai, Bia, tem uma questão de um imóvel para ser resolvida, que entra ano passando a gente não resolve, e nesse mês de dezembro, com Mercúrio retrógrado, volta esse assunto, que tem que resolver, que tem que entregar papel, né?
Ou ainda, foi um trauma, foi uma situação emocional de alguém da minha família que me marcou no meu passado, que vira e mexe eu acho que eu superei, mas não adianta, eu tenho que ter uma conversa, eu tenho que fazer uma terapia. Então, situações familiares que não foram concluídas no passado se manifestam agora de novo para que vocês se envolvam com elas, busquem resolvê-las através da luz da razão e da consciência, né? É muito possível que fiquem mais nostálgicos, mais sensíveis, comecem a ter saudades de algumas coisas do passado, porque esse Mercúrio retrógrado faz vocês refletirem sobre o passado, tá? Uma outra coisa que esse Mercúrio retrógrado faz é com que vocês às vezes tenham uma chance nesse mês de organizar coisas em casa, né? Ah, eu quero pintar uma parede, quero mudar um móvel de lugar, quero, né? Mas para eventos em casa, eu também tenho que ter mais atenção, porque Mercúrio está retrógrado na parte doméstica, né? Pode ser que eu tenha um pouco mais de imprevisto na hora de organizar esses eventos, por exemplo, né? Mas no geral, o que ele está trazendo é um momento familiar um pouco mais sensível e vocês tendo que conduzir conversas em família, mas com muita calma, com muita paciência, com muita atenção para que sejam bem compreendidos, tá bom? Marte está trazendo também um momento de muita sensibilidade. Marte está retrógrado agora no signo de Leão, né? Então ele vai fazer o que nesse mês de dezembro, que vai ser quando ele vai começar esse movimento retrógrado e terminar dezembro retrógrado? Ele vai trazer questões emocionais que de novo não foram resolvidas, mas aí eu tô falando não só do campo familiar, tá? Aí eu tô falando de situações que marcaram vocês no passado, que também ficaram em aberto e que exigem de vocês um trabalho terapêutico um pouco mais profundo. É muito importante que os virginianos filtrem as relações nesse mês de dezembro. Eu vou ficar com quem eu quero, com quem me faz bem. Cuidado para... Tem que dizer não em alguns momentos. Tem que estipular limites em várias relações. Relações de família, relações de trabalho, relações de amizade. Tenho que ter o meu espaço preservado e protegido, né? E se você tiver a chance de voltar a entrar em contato com a sua espiritualidade, fazer práticas, né, que façam você se sentir mais calmo, mais limpo energeticamente, pode ser um bom momento, porque nesse mês ficam um pouco mais reflexivos, um pouco mais pensativos. Já falei que ficam um pouco mais nostálgicos, né? Então a gente vai ter que se engajar com atividades que promovam e facilitem essa limpeza emocional que pode estar sendo requerida, sendo exigida nesse momento por alguns astros, tá bom? Vênus vai proteger sim algumas coisas. Ela protege a saúde física, ela protege a organização da rotina e ela protege também um pouco a organização profissional. Pode ser que vocês nem estejam organizados profissionalmente, mas vocês têm boas alianças no trabalho. Então eu consigo delegar algumas coisas para algumas pessoas, eu consigo ter pessoas com quem eu posso contar, pode ser colega de trabalho, pode ser chefe, pode ser funcionário meu, mas eu tenho um esclarecimento nessa fala. Essa fala dentro do trabalho, ela acontece numa esfera um pouco mais protegida e feliz. Pode ser que vocês consigam harmonizar algum ambiente profissional. Pode ser que vocês tenham novos contatos de trabalho chegando para vocês agora, né? Mas o principal dessa Vênus, dessa proteção oferecida por ela, tá no dia a dia, no cuidado com a saúde física, no controle da rotina e na eficiência. Vocês estão eficientes para resolver muitos problemas, tá? Apenas até se fortalecer até um pouco com colegas de trabalho ou relações que estão no dia a dia de vocês. Só que esse campo emocional vai ter que ser cuidado, tanto quanto vocês estão cuidando agora, mais da saúde física. Agora a gente vai falar com o pessoal de Libra, principalmente ascendente em Libra, mas também librianos, sobre o mês de dezembro. E aí a gente tem que Mercúrio retrógrado tá pegando principalmente nas tarefas do dia a dia, né? E eu tenho muita coisa para fazer no meu dia a dia, a minha rotina muda muito, eu tenho que me reorganizar, pode ser que eu tenha um acúmulo de coisas que eu tenho que fazer, e o Mercúrio retrógrado ele vai ser clássico, pegando principalmente na comunicação de vocês. E eu penso uma coisa, falo de qualquer jeito, penso que eu tô mandando e-mail para uma pessoa, vai para outra, tenho problema com algumas ferramentas de trabalho, né? Se eu trabalho com mídia social, com ferramentas digitais, né? Então eu tenho mais contratempo nesses equipamentos, tenho mais contratempo na rede da internet da minha casa, né? Para você que faz home office, né? Então a gente tem que ter toda uma paciência com essa parte tecnológica, com essa parte de troca rápida de informações, tá? Para deslocamento
momentos, Mercúrio também pede atenção, porque a minha cabeça está nas nuvens. Então, tanto para estudar quanto para dirigir, né, ir para os lugares, eu tenho que prestar mais atenção, porque a minha mente está mais sobrecarregada. Então, quer dizer que às vezes eu me distraio. Eu vou dirigir, penso que eu estou indo para um lugar, vou para outro, perco o horário. Já viu? Tem um problema no meu GPS, hora que eu vou ver, tô caindo num bairro que eu não sei como eu saio, né? Ah, não, não é nada disso, mas é na minha fala. Então, na minha fala, eu tô distraído. Eu penso que eu abordei um assunto, quando eu vou ver, eu não consegui abordar aquele assunto, não ficou um assunto bem resolvido, né? Então, você já sabe que até para estudar, tá? Até para estudar e aprender coisas novas, esse Mercúrio retrógrado fala assim, cara, a mente já tá aqui, ó, explodindo. Primeiro vamos dar uma limpada nas preocupações no dia a dia, que estão ali com a gente no cotidiano, e depois a gente cria espaço para aprender coisas novas. Pode ser, tá? Porque essa distração tá pegando mais forte aqui nesse Mercúrio retrógrado. Marte tá movimentando os movimentos com relação a amigos, tá? Só que Marte tá retrógrado nesse mês de dezembro. Então posso ter mais desentendimento com amigo trazendo assuntos do passado para mim, amigos do passado tentando voltar para minha vida, eu tendo que estipular uns limites em algumas amizades, porque algumas só por Deus, né, só me cobram, só me trazem desgaste, então eu tenho que aprender a falar não em alguns momentos, tá? Então eu tenho que lidar com esse tema de amigos com muita consciência, muita inteligência. Outra coisa, para lidar com equipes, se você trabalha com equipe de trabalho, se você tem muitas pessoas com quem você tem que lidar no seu dia a dia no trabalho, mas no sentido de uma equipe, tá? Um grupo fixo ali de pessoas, vocês são líderes naturais, só que vocês estão mais inflexíveis nesses grupos. Então parece que aquilo que vem do outro me irrita mais, o outro fala de qualquer jeito, eu também não quero mais levar desaforo para casa, ainda mais para lidar com o grupo, porque às vezes eu falo sim para tudo. Já sabe que Libra é diplomático, fala sim para tudo, chega nesse mês eu falo não é sim para tudo não, porque agora eu vou colocar uns limites, né? Tudo bem, tá? Só que esteja atento para você não ficar agressivo com alguns amigos ou alguns grupos, ou se colocar de forma muito inflexível com eles. Mas, de novo, claro, faça as suas demandas serem ouvidas, porque as suas demandas são tão importantes quanto todas as outras. O que importa é o momento de fala e a forma como a gente conduz essas conversas, tá? Vênus vai trazer um momento precioso para o campo amoroso. Para librianos, pode esperar, pode sentir que vão ficar mais bonitos, mais magnéticos, estão mudando alguma coisa no estilo deles, na aparência deles, se fortalecendo. Ixi, eu tô conseguindo me cuidar melhor, tô conseguindo me alimentar, fazer exercício físico. Pode ser que eu esteja realmente mudando a maneira como eu me visto e me sentindo mais bonito. Se eu já tenho um namoro na minha vida, se eu já tenho uma pessoa que eu gosto na minha vida, essas relações tendem a se fortalecer. Eu tô num momento mais romântico, de alegrias nessas relações, de mais libido nessas relações, de viagens por lazer. Cuidado com o Mercúrio retrógrado nessas viagens, né, nesses deslocamentos aí da distração, tá? Mas no que diz respeito a bons momentos em conjunto, a gente tem uma fase muito preciosa, muito alegre. E se tá solteiro também, nesse mês pode ser que vocês estejam atraindo mais pessoas, tá? Uma outra situação, se você tiver filhos e for de Libra, né? Pode ser que você tenha um momento em que essas relações com filhos se curam de alguma forma. É um momento que você tem bons momentos com esses filhos, como eu tenho bons momentos, essas falas se estruturam melhor, a gente cria mais paciência para lidar um com o outro, né? Então, tanto para o campo amoroso quanto para o campo de filhos, Vênus vai trazer uma proteção e uma chance, né, de cura, de alegria, tá? Que vai colorir, vamos colocar assim, o mês de dezembro de vocês. Aí a gente vai falar com o pessoal de Escorpião ou ascendente em Escorpião para esse mês de dezembro. Gente, Mercúrio retrógrado tá pegando um pouquinho ali nessa parte financeira, né? Para os escorpianos, pode ser que eles tenham gastado muito dinheiro, que eles tenham muitos custos realmente para lidar no final de ano, que sejam muitas comprinhas que eles estavam pensando em fazer nesse final de ano, né? Ou fazendo já nesse final de ano, se endividando, né? Brincadeira, não necessariamente se endividando, tá? Mas pode ter uma insatisfação com relação às finanças. Eu gastei muito dinheiro mesmo, ou pode ser que eu esteja não conseguindo ganhar tanto quanto eu acho que eu deveria ganhar de dinheiro, então tem alguma insatisfação financeira.
financeira. Vocês têm que ter mais atenção na hora de gastar dinheiro. Preciso pensar bem no que eu vou aportar o meu dinheiro. Se eu for fazer uma mudança de investimento de alguma maneira, colocar dinheiro em alguma coisa, fechar uma compra muito importante, uma venda muito importante, já sei que até o dia 15 eu tenho que ter atenção redobrada nesse mês de dezembro, porque Mercúrio ainda está retrógrado e ele está pegando numa área financeira. Então pode ser que eu compre sem pensar, que eu venda sem pensar, que eu acho que eu vou fechar uma venda, de repente a pessoa dá para trás, eu já estava com tudo organizado. Então eu tenho que ter cautela para tudo aquilo que envolve negociações, principalmente se forem pessoais, principalmente se forem afetar diretamente as finanças de vocês. Cuidado para não gastar em excesso. Um outro ponto, a própria alimentação, tá? E alimentação, eu queria falar aqui no sentido dos consumos, né? Às vezes não é que você está comendo de uma forma errada, mas os consumos podem estar um pouco exagerados. Então, cara, consumo de alimentos que não são bons para mim, consumo de remédio, esse tipo de coisa. É como se eu tivesse um pouco mais ansioso e descontando um pouco mais nessa parte física mesmo, tá? Então é mais no sentido de eu tentar me cuidar, de eu manter a saúde em dia, tá? De eu também tentar não cometer grandes excessos, né? Mais por mim do que qualquer coisa, tá? Então acho que é um cuidado aí que a gente vai ter que ter. Certo? Marte tá retrógrado nesse mês de dezembro, a partir ali já do começo do mês, mais ou menos, né, dia 6, e essa retrogradação de Marte vai trazer um período de mais estresse no trabalho. Ué, Bia, mas agora que é final de ano, agora que eu deveria me acalmar com relação ao trabalho, pode ser que eu tire férias, alguma coisa assim, vai vir um estresse com relação ao trabalho? Eu vou te falar, vai. Ou porque você de fato está passando situações mais estressantes nesse final de ano, ou porque outras pessoas estão tirando muitas férias, o seu chefe vai pedir para você fazer muita coisa, ou às vezes não é que ele está pedindo para você fazer muita coisa, pode ser que seja você tirando as férias, mas aí é nas férias que você senta e pensa, e aí você pensa em todo o estresse que você passou nesse ano, e você fica nervoso de novo com relação ao seu trabalho. Então, claro que você vai ter que se posicionar em alguns momentos, claro que você vai ter que colocar limites nessas situações profissionais que de alguma maneira podem te drenar, podem te cansar nesse mês de dezembro, tá? Só que as conversas com o chefe, com o superior, grandes decisões de trabalho, eu vou ter que fazer meio que de cabeça fresca, né? Não adianta eu fazer de qualquer jeito ou fazer rápido. Eu tenho que pensar, falar sobre isso, tá com a minha terapia em dia, tá preparado para eventualidades, caso eu queira fazer uma grande movimentação, né? Ou às vezes não é que eu tô querendo fazer grande movimentação nenhuma, mas simplesmente meu trabalho tá mais estressante, vai cobrar que eu me organize mais e o meu chefe pode estar um pouco mais ausente, por exemplo, eu faço mais coisa para ele do que eu deveria, tá? Já sabe que a gente tem alguns incômodos aí com relação à parte profissional, mas no sentido de estresse, tá? Agora, engajado no trabalho, né? De voltar a sonhar com coisas de trabalho, voltar a querer coisas novas para o futuro, isso vocês têm, né? Não é que é uma falta de energia de trabalho, só que é um excesso de energia e às vezes pode dar um pouco desse estresse, tá? Vênus vai proteger algumas relações, né? Principalmente relações familiares. Isso vale sim para casamento se você for casado, tá? Se você for casado, a pessoa já é da sua família, Vênus vem e protege as relações dentro do seu lar, dentro da sua casa, com a pessoa que está do seu lado, né? Independente de ser casado ou não, ter um relacionamento na sua vida ou não, pode ser que você tenha um mês mais fluido para conversa com pai, com mãe, com pessoas do seu núcleo familiar. Pode ser que tenha algum assunto do passado na família que você consiga resolver. Pode ser que você tenha mais viagens em família, um período de regeneração familiar, que as coisas fluem melhor nessas falas com a família. Pode ser que vocês curem elementos do passado, pode ser que vocês curem e resolvam elementos práticos na família. Então, tem algum assunto ali que ficou mal resolvido, que tem a ver com dinheiro na família, que tem a ver com situações de imóveis, né, coisas importantes assim pra gente resolver. Nesse mês a gente tá mais harmônico, mais diplomático, pode ser que a gente consiga se ouvir melhor, então pode ser que tenha algum tipo de cura e regeneração familiar. Ainda mais se for a sua família de origem, ou as pessoas que moram com você, ou dentro do seu casamento, né? Mas a gente tem uma chance de fortalecimento desse núcleo familiar e momentos alegres com eles. Aí a gente vai falar com o pessoal do Sagitário e principalmente ascendente Sagitário nesse mês de dezembro, né? Sagitário, minha gente, vocês já sabem que é o signo no qual Mercúrio está retrógrado. Os sagitarianos têm que ter muito mais atenção com fala,
com negociação, com assinatura de contratos, né? Eu tenho que ler com muita atenção aquilo que eu estou assinando, eu tenho que pensar muito bem antes de fazer uma compra muito grande, uma venda muito grande, eu tenho que ter muita atenção se eu for firmar um contrato de fato com uma pessoa nova da minha vida, né? Porque a gente acaba fazendo essas decisões práticas meio que com a cabeça nas nuvens. Às vezes eu vou ler um documento, não leio com muita atenção, leio de qualquer jeito, assino de qualquer jeito, depois eu falo, putz, não deveria ter assinado aquilo, né? Ou às vezes é uma compra muito grande que eu vou fazer, faço uma compra gigantesca. Quando eu vou ver essa compra gigantesca, eu encontrei o mesmo objeto que eu queria ter comprado, muito mais barato depois. Então eu tenho que ter uma inteligência, uma concentração na hora de gastar dinheiro, na hora de fechar negócios, na hora de fechar contratos, tá? Outra situação, mesmo para deslocamentos, principalmente para viagens, tá? Principalmente para viagens internacionais, quanto mais longe, mais distração a gente pode ter, porque mais longe fica o controle das nossas mãos. Eu não consigo controlar tanto as coisas, porque eu dependo de um avião, eu dependo de um horário de um aeroporto, então eu passo por mais contratempos, tá? Nessas viagens. Eu tenho que pensar muito bem, organizar muito bem, chegar com muita antecedência, verificar os documentos ali 100 vezes, tá? Porque aí eu vou ficar mais tranquilo e vou saber que a minha viagem não vai ser prejudicada nesse sentido, principalmente documental, né? Organizacional também, tá? Outra coisa, os sagitarianos estão muito mais reflexivos, pensando em coisas do passado, acertos e erros desse ano, quem que foi bom para mim nesse ano, quem que não foi, que amizade que faz falta para mim até hoje, que eu quero voltar a entrar em contato, que assunto que ficou em aberto do passado para que eu possa voltar a resolver. Então tem muito uma parte meio que nostálgica, trazendo coisas do passado de novo, fazendo com que vocês tenham uma oportunidade para de fato finalizar assuntos que ficaram em aberto, né? Mas por outro lado tem esse lado nostálgico, sensível, esse lado que a minha mente fica um pouco mais sobrecarregada de coisas, não é isso? Então a gente tem um mês que tem uma certa carga para que vocês possam lidar, não é isso? Apesar disso, Vênus mantém vocês muito assim inspirados. Como vocês estão com um mês com muita coisa para fazer, eu tenho uma chance de me distrair muito através das coisas da minha própria agenda. Muita gente querendo me ajuda, muita gente querendo entrar em contato comigo, muita gente que vem para o meu campo me conhecendo, tá? Aliás, não é porque Mercúrio está retrógrado que vocês não estão atraindo pessoas, muito pelo contrário, tá? Com essa Vênus que está ativando o mapa de vocês, né, do ascendente, principalmente em Sagitário, pode vir gente nova para a vida, até pelo trabalho, clientes novos, fornecedores novos, pessoas que estão dispostas a fechar coisas com vocês, só que vocês vão ter que tomar muito mais atenção para quais contratos que vão ser fechados, né? Ler com muito mais atenção, não confiar, por exemplo, em qualquer um, tá? Outra coisa que essa Vênus pode ajudar é no campo dos interesses, ela deixa vocês bem práticos, vocês não estão tão assim teóricos, viajando na maionese, não. Então, mais práticos. Aqui eu já quero fazer coisas do meu dia a dia. É como se essa Vênus aumentasse a eficiência. Por um lado, o Mercúrio está retrógrado, aumenta a distração. Só que a Vênus faz com que vocês tenham prazer de concluir coisas. Então, ela dá uma energia extra para o dia a dia. Ela dá uma energia extra para lidar com pessoas que vocês têm que lidar no dia a dia. Falas do cotidiano, né? Que às vezes a gente tem que conduzir, tá? Então, essa Vênus dá uma protegida em tudo isso e ela pode também trazer até algumas coisas boas em contatos de trabalho. Só que pensa direitinho na hora de fechar coisas e se comprometer com as pessoas. Aí a gente vai falar com o signo de Capricórnio, principalmente ascendente em Capricórnio. O que dá para esperar desse mês de dezembro? Gente, o capricorniano, ele tá numa fase muito sensível. Tá? Isso porque Mercúrio retrógrado está ativando um plano emocional dentro deles. Estão pensando em todos os tipos de questões emocionais que ainda não foram resolvidas, tá? Percebe que eu não estou falando de trabalho. Não é que são coisas de trabalho que não foram resolvidas, pode até ser, mas aqui a gente tem um apego muito maior para o campo emocional, coisas de emoções que ficaram em aberto, situações que ficaram desconfortáveis para vocês. Eu tô sentindo falta de alguém na minha vida. Eu tô sentindo que eu tinha que ter uma conversa com uma pessoa na minha vida. Eu tô sentindo que eu tinha que ter resolvido um tema que tem a ver com os meus traumas, os meus medos, as minhas preocupações. Então é como se eu tivesse uma necessidade de falar mais sobre como eu me sinto.
E as atividades terapêuticas são muito importantes nesse momento, porque são atividades em que vocês sentem um controle na hora de falar com essas pessoas, né? Tô num ambiente controlado, tô num ambiente confiável, tô num ambiente que eu me sinto seguro para que eu possa processar essas questões emocionais que eu venho carregando dentro de mim. O capricorniano, ele vai sentir muito que ele tá meio que encerrando um ciclo, né? Até porque o mês de dezembro, o Sol vai trocar de Sagitário para Capricórnio, então é normal essa sensação de que eu estou encerrando um ciclo. Como tem coisas que estão terminando na minha vida de uma certa forma, eu tenho que estar com a minha saúde emocional em dia, e eu acho que é até mais a emocional do que a física, tá? Porque a física, né, não é que Mercúrio tá pegando numa parte física, não. Posso até ter em alguns momentos uma queda de imunidade ao longo desse mês, mas a questão central é o campo emocional e o entendimento de que o corpo funciona como um todo, né? Então eu tenho que estar com o meu emocional feliz e tranquilo, tá? Então por isso que essas atividades terapêuticas vão ser tão importantes para o capricorniano. E se eu não tiver esse processamento de situações emocionais, o capricorniano pode ficar até mais distraído, cabeça nas nuvens, tudo isso, porque tem coisas emocionais ali para serem trabalhadas e serem resolvidas, tá? Então isso é muito importante, ainda mais para quem tem um ascendente ali em Capricórnio, né? Marte vai pedir um certo cuidado com o campo financeiro. Não é que eu tô perdendo dinheiro, mas existe uma chance maior de gastar muito dinheiro, né? De acabar não fazendo compras assim tão conscientes, até porque Mercúrio tá retrógrado também durante uma parte desse mês, né? Então eu tenho que ter muita atenção no que eu tô gastando dinheiro, se faz sentido para mim, se realmente vai me agregar, se é uma compra inteligente, tá? Pode ser que eu esteja lidando com muitos custos mesmo. Às vezes são os meus custos normais de final de ano, mas que me abalam um pouco mais, né? Que eu fico um pouco mais preocupado com esse setor financeiro. Nada de fazer uma mudança radical nos meus investimentos, né? Nada de uma solução milagrosa para o final do ano, pelo amor de Deus. Vamos ter muita consciência e paciência na hora de lidar com dinheiro e não de uma forma impulsiva ou de qualquer jeito, tá? Apesar disso, para ganhos, Vênus dá uma protegida, tá? Vênus protege ganhos financeiros, e não só os ganhos financeiros, mas ela protege os ganhos até de experiência que vem um pouco sobre o meu trabalho. De novo, eu falei para vocês, as questões de Capricórnio têm muito mais a ver com questões emocionais esse mês. A única coisa que tem é que Marte está pedindo um pouco de cuidado com custos muito grandes, né? Ou com mudanças súbitas nos meus investimentos. Mas Vênus dá uma protegida, faz com que os meus ganhos financeiros existam, sejam perceptíveis, faz com que eu esteja um pouco mais engajado nessa situação profissional. Só que, de novo, eu posso ter coisas legais no trabalho para o final do ano no Capricorniano, mas essas coisas vão passar até despercebidas se eu não tiver com o meu campo emocional organizado. O principal são as emoções. E o resto, vocês vão perceber. O trabalho, a rotina, o dia a dia, até o próprio ganho de dinheiro tende a vir de uma maneira natural. Mas eu tenho que ter um olhar para essas áreas que são áreas emocionais, de coisas carregadas dentro de mim. E o capricorniano vai perceber que não adianta ele evitar confrontos na vida dele. Não adianta eu ficar evitando confronto para sempre. Tem coisas que me incomodam que eu tenho que falar, tem limites que eu tenho que estabelecer, tem coisas que eu me incomodo, mas às vezes eu tenho que mexer no lodo, né, para que as coisas se resolvam. Então acho que essa é uma lição muito grande desse mês para o capricorniano, né? Algumas coisas têm que ser faladas e conduzidas, né, desde que estejam trabalhadas na terapia, e a vida material tende a fluir bem quando o emocional está regenerado. Aí agora a gente vai falar com aquarianos e ascendente em aquário para esse mês de dezembro de 2024. Já queria trazer que Mercúrio retrógrado estava e está, né, influenciando numa área que fala sobre amigos, ter que repensar amigos, ter que repensar grupos, que pessoas que realmente fazem sentido na minha vida. É como se fosse um momento que eu tivesse que tomar mais atenção com fofoca, eu tivesse que tomar mais atenção com disque me disque. Sabe quando é difícil você controlar o que acontece num grupo, numa equipe, né? Se você trabalha, né, com pessoas no seu trabalho de uma maneira de equipe, né? Então que cada um ali tem uma função, mas a equipe funciona em conjunto, essas falas em equipes também têm que ser conduzidas com mais atenção. Não dá para eu falar qualquer coisa, não dá para eu trazer questões emocionais muito profundas frente a equipes. Eu tenho que agir como um imperador ali quando eu tô com as minhas equipes. São falas mais racionais, mais pontuais, mais inteligentes. Não vou ficar me abrindo para todo mundo, não vou ficar expondo meus problemas para todo mundo. Já sei que eu tô mais em evidência, né? Tô tendo que filtrar amizades. Ao mesmo tempo, pode ser que tenha amigos querendo voltar para minha vida.
Eu posso abrir espaço para esses amigos, mas de novo, vou ter que filtrar. Né? Que amizade que vale a pena pra mim, que amizade que me fez bem, o que foi legal pra mim ou que não foi legal pra mim e pra que eu vou deixar voltar, né? Então a gente tem que ter uma inteligência também pra julgar esses amigos que estão querendo voltar para as nossas vidas, mas o principal é entender que vocês estão em evidência com grupos, de uma certa forma vocês têm uma certa liderança com equipes, com amigos, com grupos, mas aquilo que é falado nesses ambientes tem que ter muita atenção, tá? Porque já sabe, né, que nesse Mercúrio retrógrado ali tudo que você faz está mais em evidência, tá bom? A gente tem uma situação que Marte está dando uma movimentada na vida social, o que é bom, mas é ruim. Por um lado, vocês estão muito requisitados pelas pessoas. Tem muito evento social, tem muitas pessoas querendo chegar na vida de vocês, até se for ex, pode querer voltar para a vida de vocês. O aquariano está sendo muito influenciado por essas pessoas do passado, né? Sejam amigos, sejam ex-namorados, sejam pessoas do ciclo deles querendo voltar para a vida deles. Então tá meio que um rebuliço assim nesse campo emocional. Você fala, caramba, cada dia parece que é uma saga, né? Vem umas pessoas assim que eu já tinha até esquecido. Isso pode acontecer um pouco com o aquariano, tá? Uma outra situação é: vocês estão mais requisitados no plano social, mais eventos, mais lugares para estar, estão um pouco mais irritado com as pessoas, tá? Então trabalhe essa irritação, coloque os seus limites, aprenda a dizer não quando você não quer estar num lugar com uma pessoa. Você já sabe que as pessoas estão vindo mais em cima de você, então ó, se mostre como um conselheiro, se mostre como uma pessoa disponível, mas de novo, coloque limites dentro dos seus limites, tá? Para que você também não passe por estresses e irritações com essas pessoas, né? E acabe descontando nelas quando na verdade poderia ter simplesmente falado um não, tá certo? Se você for casado, tiver um casamento, né? Por um lado, ou uma relação amorosa, por um lado esse Marte traz de volta libido, momentos assim mais intensos, mais coloridos, interessantes, tá? Mas por outro lado também traz de volta uns estresses. Então é meio que é um agridoce ali nas relações, tá? Tem uma cor, tem uma luz, tem uma energia, mas também tem mas aquilo que me incomoda bastante também, tá? Então tem esses dois lados. Agora Vênus tá no signo de vocês durante uma boa parte desse mês. Tão bonitos, magnéticos, autoconfiantes, estão atraindo muita gente, já falamos que é um mês para relacionamento, entendeu? O problema vai ser julgar, colocar limite, prestar atenção em como vocês se expressam, tá? Porque vocês estão muito em evidência, tão bonitos, tão magnéticos, estão chamando a atenção, pode mudar alguma coisa no cabelo, na aparência, no físico, estão se cuidando mais, estão com tudo, tá? Nessa parte assim energética de magnetismo, estão com tudo mesmo. Se tiver solteiro, cuidado com quem vai aparecer, mas alguém vai aparecer ali, né? Pode ser que você tenha que julgar melhor quem que tá chegando para você, mas você tá atraente, tá? Então, lide com a alegria e a dor, né, de estar numa posição de evidência, tá bom? E aí, por fim, a gente vai falar com piscianos ou pessoal que tem ascendente no signo de peixes, não é isso? Gente, Mercúrio retrógrado para piscianos nesse mês de dezembro tá dando uma bela embaralhada ali nos assuntos de trabalho. Por um lado, é um problema. Por que por um lado é um problema? Porque tudo aquilo que acontece no meu trabalho ganha uma intensidade muito grande. Fica tudo muito sobrecarregado. Eu tenho muita coisa para fazer, a minha agenda muda toda hora, eu tenho uma dificuldade de me concentrar em coisas do trabalho. Assuntos do trabalho que não foram resolvidos no passado voltam para que eu tenha que resolvê-los agora. E tudo aquilo que envolve troca de informação rápida no trabalho, negociação, mandar e-mail, conversar com o chefe, fica um pouco mais difícil de ser lidado devido a essa sobrecarga, né, no plano mental que eu tô passando nesse momento, tá? Por outro lado, esse Mercúrio retrógrado ajuda vocês a repensarem a vida profissional. Tô feliz onde eu tô, não tô? O que tá faltando? Que momento que foi bom nessa parte profissional? O que eu gostava de fazer? Ou o que eu gosto de fazer no meu trabalho hoje? Mas que limites que eu tenho que pôr nessa esfera profissional pro ano que vem, né? Então a gente tem um momento muito reflexivo com relação ao trabalho. Um momento que pensamentos novos podem chegar, incômodos antigos podem voltar para serem resolvidos, mas a gente tem que encarar tudo isso à luz da razão, à luz da consciência e falar assim, cara, eu posso ter conversas no trabalho esse ano, né, nesse momento aqui em dezembro, só que eu tenho que ter essas conversas com paciência, com consciência, entender o que é emocional e o que é prático. Às vezes a minha vida prática no trabalho tá tudo bem, mas a minha emocional no trabalho tá em ruínas, né? Ou o contrário, a minha vida emocional no trabalho tá tudo bem, mas o meu trabalho na prática não vai para frente, né? Então a gente tem que ter um entendimento
de que essas duas áreas, o emocional e o prático no trabalho, tem que estar em equilíbrio. E esse Mercúrio retrógrado vem falar assim para você, o que está faltando para que esse equilíbrio seja alcançado, né? Às vezes não é que você tem que tomar uma decisão agora, mas você tem que pensar para o futuro, para o ano que vem, como que você vai se mostrar diferente no trabalho a partir de agora, né? Talvez tenham conversas delicadas para serem conduzidas no trabalho, tá? Conduza, pode conduzir, né? Boa sorte, tá? Mas de novo, trabalha primeiro na terapia, vê se você tá nesse momento, vê se que tipo de palavra que você vai usar, não aborde os assuntos de qualquer jeito com pressa, tá? É isso, a gente tá repensando algumas coisas, colocando alguns pingos ali nos is e tendo uma chance de repensar essa área, tá? No geral. Olha, Marte vai deixar a rotina de vocês bem ativa, pode ser que tenha coisas novas nessa esfera, até profissional mesmo, chegando, tá? Cuidado para se manter flexível, para não ficar estressado com a quantidade de coisas que você tem que fazer. E esse Marte também pede um cuidado maior com a saúde, tá? No sentido de, às vezes eu não como direito, não me exercito direito, não presto atenção em como eu tô me sentindo, pulo refeição, né? Esse Marte vem falar assim, a imunidade pode oscilar. Se você ficar pulando refeição, se você não ficar se cuidando no dia a dia, né, deixar passar um monte de coisa que é importante para sua saúde, a imunidade não vai ficar legal, tá? Então esse Marte está pedindo um cuidado maior com a saúde, por outro lado está dando uma chance de que as questões de saúde voltem a ser vistas e faladas e curadas em algum sentido, tá? Vênus vai proteger muito o campo emocional. Muito, tá? Não sei o que aconteceu esse ano, não sei o que aconteceu em novembro, não sei que terapia é essa que vocês estão fazendo, mas alguma coisa tá dando certo, tá? Porque Vênus vai fazer com que vocês estejam num momento de cura emocional. Não tô falando que todos os traumas estão sendo curados, né? Não é que, meu Deus, tá tudo na minha vida resolvido, não é isso. Mas tá falando assim, vocês estão enxergando as questões emocionais dentro de vocês. Não estão mais se escondendo tanto. Estão entendendo que às vezes preciso de um momento para refletir, para pensar, para deixar as ideias assentarem, para me entender. Posso ter um momento de cura de trauma, seja através de conversas ou não, uma cura maior de como eu me sinto, tô me desfazendo de alguns medos que eu tinha. Então essa Vênus vem para proteger essa esfera psíquica e emocional, até um pouco espiritual nesse mês de dezembro, tá? Então quer dizer, algumas coisas ali que o céu vai pedir atenção, mas por outro lado, essa fortaleza emocional vocês vão encontrar dentro de vocês, talvez com potencial de cura de alguma coisa. Tudo bem, minha gente? Então essas foram as previsões para os 12 signos para esse mês de dezembro. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse conteúdo ressoa na sua vida. Eu também realizo consultas individuais, as informações de contato estão aqui embaixo na legenda, tá? Convido vocês, caso tenham interesse, e também tá na legenda minhas outras mídias sociais, redes vizinhas aqui, que eu convido vocês a também virem conhecer, tá? Seguimos juntos por esse mês de dezembro. Eu já quero aproveitar para agradecer todo mundo que esteve comigo aqui esse ano. Seguiremos juntos também em 2025, mas dezembro já tem bastante conteúdo sobre ano que vem, tá? Então acho que vai ajudar muita gente. Você conta para mim se tá te ajudando ou não. Um grande beijo e bom mês de dezembro.